O que está te matando provavelmente é o que te dá mais conforto. E eu entendi isso observando um pote de açúcar. Esses dias eu estava preparando café, não era nada extraordinário, um dia comum. Foi quando eu fui pegar o pote de açúcar e eu observei que estava abarrotado de formigas e elas estavam muito dispersas logo assim que eu abri o pote. E aí, não por crueldade, né, e nem por maldade, mas por observação, eu fechei o pote imediatamente porque eu queria ver o que ia acontecer com essas formigas no decorrer dos dias. No segundo dia, quando eu abri novamente o pote para ver como que elas estavam, eu percebi que já tinha uma quantidade menor de formigas e elas estavam um pouco mais lentas. Novamente eu fechei o pote, mantive o pote fechado e deixei para ver o que ia acontecer no dia seguinte. Foram mais ou menos acho que 3 ou 4 dias com esse pote de açúcar fechado, até que quando no último dia eu abri e as formigas estavam totalmente mortas. E naquele momento eu percebi algo muito claro. Não era sobre formigas, era sobre mim, era sobre você, era sobre nós. E foi ali que Deus me ensinou algo que nenhuma frase motivacional jamais tinha conseguido. As formigas não morreram porque o açúcar era ruim, elas morreram porque ficaram presas dentro do que era doce. E se a gente levar em consideração, a formiga, ela tem como fonte ali principal de alimento o açúcar por si só. Ela pode se alimentar do açúcar. Mas não era o fato de estar consumindo açúcar, ou até muito açúcar, mas porque elas estavam presas dentro daquilo que era bom para elas. E isso para mim foi algo que realmente me tocou. Porque a gente não morre, na maioria das vezes, por estar no lugar errado. A gente morre por ficar tempo demais no lugar que a gente acredita que é confortável para nós. Sem uma dor aparente, sem uma crise explícita, sem caos, só estagnação. A vida ela não some de uma vez, ela vai se apagando devagar. O nosso cérebro ama previsibilidade. Ele foi programado para economizar energia, não para buscar algum tipo de propósito. E tudo que é familiar vira seguro, mesmo que seja pequeno demais para quem você é, mesmo que já não alimente a sua alma. E é por isso que a gente continua em hábitos que não nos nutrem, em relações que já não nos têm mais, em rotinas que não nos expandem e que não nos acrescentam, em versões antigas de nós mesmas. Não porque isso é bom, mas porque é conhecido. E eu sou prova viva disso. Todas as vezes que eu estava diante de uma situação onde eu precisava romper, onde eu ia me expandir, o meu cérebro automaticamente fazia com que eu me comportasse como o previsível. Era como se o que eu estou me tornando hoje não coubesse dentro de mim. Então, voltar àquele comportamento, voltar a ser quem eu era antes, fazia com que fosse mais confortável para mim. Era muito melhor eu já estar acostumada nos comportamentos antigos do que o desconhecido da mulher que eu estava me tornando, da mulher que eu estou me tornando. O nosso corpo vai chamar isso de conforto. Já a nossa alma chama isso de prisão. E quanto mais a gente permanece ali, menos energia a gente tem para sair. E não porque a gente é fraca, sabe? Por mais que às vezes pareça, a gente tenha esse sentimento, é porque o nosso sistema inteiro já está adaptado àquilo. A lentidão das formigas é a mesma lentidão emocional que acontece com a gente quando a vida vai ficando pequena demais. E sabe, existe uma mentira silenciosa que quase ninguém percebe, que é assim: se não tá doendo, está tudo bem. Nem tudo que é confortável é saudável pra gente. Nem tudo que dá prazer imediato é vida. Às vezes o maior perigo não é o caos, mas o conforto que anestesia. E o conforto não grita, ele sussurra, ele embala, ele adormece. E quando a gente percebe, já estamos quase presa dentro dele. E a Bíblia é extremamente clara sobre isso. Lá em Provérbios 14:12, vai nos dizer assim: há caminhos que parecem bons, mas nos levam à morte. Perceba que na palavra está dizendo assim, ó, parecem bons. Assim como o açúcar. Para a formiga, parecia bom. Há caminhos que não parecem errados, não parecem perigosos e não parecem pecado. Parecem açúcar. Deus ele nunca nos prometeu conforto. Ele nos prometeu vida. E vida muitas vezes exige ruptura. Exige saída, exige coragem. O problema não é o açúcar. É permanecer dentro dele quando Deus já nos chama para fora. E isso faz total sentido. Quando eu olho para minha vida e percebo que quantas vezes eu me mantive no conforto, quantas vezes eu me mantive dentro de um pote de açúcar. Porque era bom demais estar ali. Não me exigia esforço, não me exigia tempo, não me exigia estudo, não me exigia expansão. Era fácil demais estar ali. Era como se a vida fosse o que era, mas não a plenitude dela.
Era simplesmente viver um dia após o outro, não vivendo, mas sobrevivendo. É fácil demais a gente sentar a nossa bunda no sofá e não olhar para nós e pensarmos como podemos, de alguma forma, sair do pote de açúcar. Como podemos crescer, nos expandir, nos tornarmos mulheres melhores. Não é fácil a gente olhar para nós e perceber que esse conforto não vai nos levar a lugar nenhum. Simplesmente vamos passar a vida sem nenhum tipo de propósito, sem fazer nada que de fato vai ter algum tipo de relevância na vida de alguém, na vida da nossa própria família. Por muito tempo, a minha maior preocupação era de que eu deveria ter um propósito para que eu pudesse transbordar para outras pessoas, quando a minha própria casa sequer estava recebendo o melhor de mim. Então, começar a estudar, começar a olhar para mim, começar a entender que a minha vida podia ter sentido para os meus filhos, para o meu marido, para a minha casa, para a minha família e para todos vocês que agora estão aqui ouvindo a esse vídeo. Agora, com muito carinho, eu gostaria que você pensasse. Não precisa ser honesto comigo, mas com você, o que é mais difícil. Onde que você está ficando porque é confortável e não porque é um propósito? O que hoje te traz prazer imediato, mas está roubando a sua energia, a sua fé, a sua expansão? Qual açúcar que você está defendendo, mesmo sabendo que ele está te diminuindo? Isso não é sobre culpa. Por muitas vezes eu tive isso dentro de mim. Essa sensação de que eu estava fazendo todas as coisas erradas, que eu era culpada das coisas que estavam acontecendo na minha casa, no meu relacionamento. Mas até eu entender que isso era consciência. Cada passo que eu dava em busca de sair do pote, desse conforto que era o açúcar, eu estava tendo a oportunidade de me tornar um ser humano melhor para minha casa, para o meu marido, para os meus filhos e para a humanidade. A consciência nos devolve escolha, e escolha devolve vida. Talvez esse vídeo nem seja confortável. E, para ser sincera, eu também nem queria que ele fosse. Ele foi feito para despertar. Porque enquanto a gente dorme dentro do que é confortável, a vida passa, a alma encolhe e o propósito fica esperando do lado de fora. Nós não nascemos para viver anestesiada. Nós não nascemos para viver no automático. Nós não nascemos para ficar presa dentro de potes que parecem seguros. Nós nascemos para despertar. Despertar para a verdade, despertar para a consciência, despertar para a vida que Deus já está te chamando a viver. Se algo dentro de você acordou agora, não me ignore. Permaneça aqui. Esse canal existe exatamente para isso. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a compartilhar com aquela mulher ou com aquela pessoa que deseja despertar. Eu me chamo Andressa e esse canal foi feito exatamente para isso, para despertar as pessoas que desejam viver em consciência, desejam viver a verdade, desejam realmente viver uma vida plena,